Michael e Kathleen Pearson eram um casal aparentemente feliz, bem-sucedido, que morava em uma casa confortável em Durham, na Carolina do Norte. Tudo mudaria uma noite no ano de 2001, quando Kathleen acabou falecendo nos pés da escada de uma residência. Ela tinha 7 lacerações no crânio e cortes profundos em todo o corpo. Logo as suspeitas caíram sobre seu marido, já que a noite em questão nem Todd, nem Margaret, nem Martha, nem o filho dele, nem suas filhas adotivas do outro casamento, nem Kathleen, nem a filha dela estavam em casa. Essa é a história de Dexter Case, um chocante documentário lançado originalmente em 2002 e ganhou novos episódios em 2013 e 2018, lançados na Netflix. Uma série de elementos quase inacreditáveis fazem parte dessa história. E a seguir eu vou te contar tudo o que realmente aconteceu. Por isso deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve. Então vamos nessa. Desde que essa história começou a ser contada, muitos dos seus elementos são fantásticos demais para ser verdade. Por um lado, a defesa de Michael sempre alegou a inocência dele, afirmando que a morte da esposa derivou de uma queda. O próprio suspeito afirmou que no momento da queda ele estava do lado de fora da casa, perto da piscina. Ele foi surpreendido pelo barulho que ele ouviu, então ele correu para dentro da casa e já pegou o corpo da esposa sem vida. A foto do acidente e a autópsia realizada posteriormente pareciam ser suficientemente contundentes para desmentir a história de Michael. Kathleen havia perdido muito sangue, que ficou espalhado pelo teto e pelo chão. Além disso, os cortes que ela sofreu no crânio indicavam que ela tinha sido golpeada e atingida de algum modo. Sabia que a família tinha um atiçador de lareira em casa, que poderia ter sido a arma utilizada para matar a esposa. O problema é que quando a polícia chegou no local para tentar encontrar o objeto, descobriu que o item tinha simplesmente sumido. E é claro que isso reforçou mais ainda a suspeita sobre Michael. Mas esse não foi o único motivo para isso. Uma análise da ligação que ele fez para o serviço de emergência naquela madrugada foi feita. Na conversa, o homem pediu uma ambulância com urgência e afirmou que a sua mulher ainda estava respirando. Mas quando a ambulância chegou, cerca de 10 minutos depois, os médicos constataram que ela havia morrido há algum tempo, provavelmente até mesmo antes dele ligar para a emergência. E a prova disso era o sangue já seco e coagulado que estava no local. Mas o mais chocante foi a revelação do documentário que anos antes, a mãe das 2 filhas adotadas por Michael, Elizabeth Ratcliffe, ela morreu em 85. E sabe como? Ela caiu de uma escada. E para piorar, disseram que ele foi a única pessoa que viu ela com vida, pois era amigo dela e do marido dela, que não estavam na hora do ocorrido. Tudo isso foi o suficiente para provar que a culpa era dele e rendeu o escritor o apelido de o maníaco da escada. Tudo isso acabou culminando na condenação e prisão perpétua do escritor em outubro de 2003. Bom, em tese esse seria o final da história, mas não exatamente. Embora o caso tenha sido decidido, suas 2 filhas adotivas que supostamente tiveram a mãe assassinada do mesmo modo que Kathleen, acreditavam totalmente que ele era inocente. Isso começou a mudar a opinião pública aos poucos, e já que elas não acreditavam que ele tivesse causado nenhuma das 2 mortes, junto delas se juntou a primeira esposa do escritor, a Patty, que mesmo tendo se separado, sempre ressaltou a inocência do ex-marido. Assim a opinião pública ela começou a mudar, aos pouquinhos. E sobre isso, o caso sempre iniciava outro caso de investigação normalmente. E diante disso, a filha de Kathleen, junto com suas tias, passou a engajar discursos públicos de acusação contra Michael. E apesar dele ter sido considerado culpado, houveram controvérsias de peritos e médicos de acusação de defesa. Mas o mais incrível é que isso foi documentado apenas uma parte da história, que após a prisão dele, deu uma pausa. Foram vários anos até que a história voltou a ganhar holofotes novamente. E assim, em 2013, 2 novos episódios sobre o caso vieram para a Netflix. Eles mostram que o homem agora tem 74 anos de idade. Ele é muito abatido, muito debilitado e uma série de outros fatores. E por fim, teve mais 2 episódios lançados agora em 2018, quando no final o homem conseguiu um acordo com a justiça e ele conseguiu escapar da prisão perpétua e ele foi liberado. Mas a história é no mínimo bastante incomum, não é?
Só que ainda tem outros fatos que foram descobertos sobre o caso e omitidos pelo documentário que pode mudar radicalmente as coisas. Um deles é que o casal estava cheio de dívidas na época da morte de Kathleen, que era equivalente a 142 mil dólares. No entanto, ele tinha um seguro de vida de 1 milhão e 400 de dólares. Além disso, o escritor chegou a ter um caso com uma das editoras do documentário, embora ele tenha afirmado que isso não muda nada. Por outro lado, uma teoria inacreditável surgiu a partir da análise feita. Um advogado vizinho do casal, amigo de Michael, o Larry, ele fazia parte da defesa dele. Só que ele afirmou para o júri que quando ela foi encontrada morta, a mulher estava segurando tufos do seu próprio cabelo nas mãos, junto com os fios também segmentados de lascas de madeiras e penas. A partir daí ele levantou a suspeita de Kathleen ter sido atacada por uma coruja barrada e caído na escada lutando com o animal, o que explicaria os ferimentos no crânio e no rosto. E é claro que parecia loucura, né? A princípio ninguém acreditou nisso. Mas o problema é que os veterinários especialistas de coruja que foram convocados para analisar isso, eles totalmente concordaram e que fazia sentido para os ferimentos da cabeça dela. Era totalmente compatível com o bico do animal e o comportamento também fazia com que a coruja atacasse, caso se sentisse ameaçada. Embora essa hipótese não tenha levado a uma conclusão definitiva, com certeza serviu para colocar mais controvérsia sobre a história. Além disso, agora em 2019, o escritor fez uma participação no programa do Dr. Phil, onde ele mostrou provas que Elizabeth, mãe de suas filhas adotivas, ela morreu com um derrame. Mas mesmo ele comprovando que ele não empurrou ela das escadas, é uma coincidência muito bizarra. As duas mulheres de Michael ter testemunhado mortes na mesma circunstância tão parecida. Desde que foi libertado, o Michael voltou a morar em Durham, na Carolina do Norte. Ele ainda fala com os repórteres da mesma história, ele afirma sua inocência sempre. Durante o período que ele ficou preso, ele escreveu um livro relatando tudo o que ele viveu desde o casamento com Kathleen até a noite da sua vida na prisão, de como começou. E o lucro que ele recebe com esse livro, ele é todo doado para caridade. E seja como for, nem a culpa nem a inocência dele conseguiu ser totalmente comprovada. E esse é um dos motivos que a história é tão instigante que um dos maiores mistérios já enfrentado pela justiça norte-americana. Se você conhece a história do maníaco das escadas, você vai lembrar dele, você vai saber do que se trata. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de ativar o sininho. Um grande abraço. Tchau, tchau.